Como podemos usar as palavras a nosso favor? Já aprendemos que a morte e a vida estão no poder da língua, como diz Provérbios 18, 21. Vimos que as palavras têm poder, que elas podem trazer vida ou morte até nós. E hoje eu quero terminar dando algumas dicas, alguns pontos para que você possa levar e possa aplicar na sua vida, amém? A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, alerta-nos que nós comeremos os frutos do que falamos, não é? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e o que a bem utiliza come do seu fruto. Ou, como diz também, aquele que a ama comerá do seu fruto. Então nós temos consciência através da palavra de Deus que nós vamos sofrer as consequências das palavras que nós declaramos, amém? Nós vamos viver as consequências, porque aquele que a ama come do seu fruto. Então nós comemos do fruto das palavras. E isso não vai valer apenas para nós, mas para as pessoas que ouvem e também recebem aquilo que nós falamos. E nós também já vimos isto, mas eu quero frisar aqui, porque é que as palavras têm assim tanto poder? Porque é que podemos dizer que as palavras têm poder? Nós temos que nos lembrar que tudo começa em Deus. Diga comigo, Deus. Então, Deus é Deus, amém? E Ele poderia ter criado o mundo de muitas formas, certo? Ele é Deus, podia ter escolhido outra forma qualquer de ter criado todas as coisas. Mas Deus, como exemplo, Ele fez questão de verbalizar aquilo que Ele estava a criar. E deixou registado na sua palavra que as coisas obedecem a uma ordem audível. Deus disse, haja luz. E logo a seguir diz, e houve luz. Então, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém? Porque é que as palavras têm poder? Tudo começa nele. Tudo começa em Deus. Começa no facto de o próprio Deus verbalizar aquilo que iria criar. Ele disse, haja expansão, haja isto, haja animais, haja... O que é que ele fez? Ele verbalizou, ele falou e aquilo passou a existir. Então, há poder nas palavras. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e eu vou ler através da Bíblia Viva, Hebreus 11, 3 diz, pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de facto, todas as coisas, foram feitas mediante uma ordem, palavra de Deus. Diz ali, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus. Diga comigo, ordem de Deus. O mundo foi formado pela ordem, pela palavra que Deus falou. E que aquilo que se vê não foi feito aquilo que se vê não foi feito aquilo que se vê. Ou seja, Deus não criou a partir de uma coisa já criada. Deus criou algo novo. E criou como? Através da ordem dele, ou seja, através da sua própria palavra. Em Isaías 55, 11, também na Bíblia Viva, se os irmãos estiverem a anotar, Isaías 55, 11, diz, assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Uau, veja só, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Então, há poder nas palavras. Amém? Nós vemos aqui que Deus está a dizer, quando eu falo, essa palavra produz aquilo que eu desejo. Sempre traz o resultado que eu determinei. Porquê? Deus expressou através da sua fala o que estava dentro dele, a sua própria vida, e fez com que as coisas se materializassem neste mundo. Então já vimos porque que as palavras têm poder. Porque tudo começa nele, amém? O próprio Deus, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? A Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso temos a mesma natureza que Ele. Nós somos formados, nós somos um espírito,
temos uma alma e habitamos num corpo. Por isso, o que nós falamos também produz vida ou morte. Em 2 Coríntios 4:13, se os irmãos puderem abrir a vossa Bíblia, em 2 Coríntios 4:13, diz, está escrito, 2 Coríntios 4, era onde estava? Está escrito, por isso falei. Versículo 13, está escrito, criei, por isso falei. Diga comigo, criei, por isso falei. O que é que nós vemos com isso? Criei, por isso falei, ou seja, acredito e por isso falo. Então, de que é que nós falamos? Daquilo que nós acreditamos. Diga comigo, eu falo daquilo que eu acredito. Vamos ver como é que funciona tudo isso. Nós somos capazes de produzir com palavras, principalmente porque nós somos semelhantes a Deus. Já vimos isso. Então, porque é que as palavras têm poder? Porque tudo começa em Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso as nossas palavras também têm poder. E uma vez que nós acreditamos, nós falamos aquilo que nós acreditamos. Amém? Estão comigo? Somos capazes de produzir com palavras, porque somos semelhantes a Deus, mas também porque nós falamos aquilo que nós acreditamos. Por isso dizia o versículo de 2 Coríntios 4:13, criei, por isso falei. Nós falamos aquilo que nós acreditamos. Então, escute isto. Às vezes uma frase pesada pode até parecer uma fala aparentemente inocente, sem muita pretensão. Mas quando algo mau é dito, significa que aquilo estava dentro de nós. Nós vimos em outros dias, em outras sextas-feiras, aquela parte em que Jesus explicou que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então nós precisamos, e hoje quero frisar isso porque estamos a falar muito das nossas palavras, mas é importante que nós percebamos de onde vêm as nossas palavras. As nossas palavras vêm dos nossos pensamentos. Posso ouvir um amém? Criei, por isso falei. Acredito em meu pensamento e por isso falo. Então, às vezes, nós dizemos alguma coisa menos boa, alguém já disse alguma coisa menos boa, e nós até podemos dizer assim, bem, mas eu não queria dizer aquilo, ou eu não era bem aquilo que eu queria dizer, mas a verdade é que aquilo que nós falamos é porque algo mau em relação àquilo está dentro de nós. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que para que tenhamos cuidado das palavras, precisamos de ter cuidado com os nossos pensamentos. Posso ouvir um amém? Se você diz assim nesta noite, uau, eu quero mudar as minhas palavras, eu quero mudar aquilo que eu falo, eu quero mudar a forma como eu falo, a forma como eu digo as coisas, comece por avaliar os seus pensamentos. O que é que você está a criar dentro de si? O que é que você está a construir dentro de si que o faça ter uma crença em relação a esse assunto, acreditar, criei, por isso falei. E escute isto, às vezes nós conseguimos controlar o impulso de falar algo não tão agradável na frente das pessoas, porque não as queremos decepcionar. Mas em algum momento, aquilo que nós pensamos e queremos vai escapulir dos nossos lábios. É verdade ou não? Mesmo que nós queiramos não magoar a pessoa e estar ali um tempo, se calhar, sem conseguir dizer, vai haver um momento, vai haver um gatilho, vai haver uma determinada circunstância que me vai fazer soltar aquilo que eu já tenho lá dentro. Sim ou não? Então, cá, os irmãos, hoje estou a ajudar-vos. Se queremos ter cuidado com as nossas palavras, porque já sabemos que elas produzem um fruto, primeiro precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós estamos a construir dentro de nós. Quando existe o hábito de falarmos agressivamente, com ódio ou com desejo de vingança, pode ter a certeza que não são meras palavras,
mas são a expressão de algo que nós pensamos e acreditamos. Isso acontece, e escute isto, isso acontece porque é impossível desassociarmos a fala dos pensamentos e da crença. Ou seja, nós pensamos, nós acreditamos, a Bíblia diz: "Criei, por isso falei", portanto nós pensamos, nós acreditamos e vamos acabar por expressar em palavras ou atitudes. Estão comigo hoje? Continuamos a falar de palavras, mas temos que perceber de onde elas vêm. Elas vêm dos nossos pensamentos. Cuidado então com aquilo que estamos a pensar. Cuidado com aquilo que estamos a ouvir. Cuidado com aquilo que estamos a construir dentro de nós, porque mais tarde ou mais cedo vai sair pela nossa boca. Vamos falar aquilo que estamos a acreditar dentro de nós. Vamos falar aquilo que estamos a pensar. E o problema, agora escute isto, é que nem sempre nós temos uma consciência muito apurada daquilo que nós estamos a pensar e a acreditar. O problema é que às vezes nós estamos a construir algo em nós, dentro de nós, na nossa mente, mas nós não estamos a dar importância. Posso ouvir uma mãe? Eu vou contar-vos assim uma história que eu ouvi há uns tempos, um testemunho. Vou encurtar a história porque ela estava a falar sobre família, mas essa mulher, ela conta que no início do seu casamento, no início do seu casamento, ela achava que todos os comportamentos do seu marido eram para chateá-la. Uma coisa típica. Ele deixava a toalha na casa de banho, no chão da casa de banho. Ele deixava as meias lá no cantinho do sofá. Vocês não sabem o que essas coisas são, pois não? Coisas assim incomodativas, não? Hã? E então, escute isto como isto é importante. Ela começou a pensar e a construir dentro dela que tudo o que ele fazia era para a chatear. E ela conta que teve anos que ela não dizia nada. Ela arrumava a toalha, ela tirava as meias, ela limpava o prato, ela fazia tudo o que ela achava que ele estava a fazer para a chatear. Ela fazia tudo bem, mas não abria a boca dela. E dentro dela, ela diz que tinha a noção que estava a construir dentro dela que ele fazia aquilo para a irritar. Então, passado quase 2 anos de casamento, ela chegou ao pé dele e disse: "Porquê que tu me tratas tão mal? Porquê que tu fazes isto há anos, desde que nós casámos, tu fazes tudo para me chatear? Se tu não querias casar comigo, não casavas comigo." Diz que ele ficou chocado e disse: "De onde é que tu tiraste essa ideia? De onde é que tu tiraste a ideia de que eu não te amo e que faço tudo para te chatear?" E então ela começou a dizer: "Tu deixas a toalha ali, tu fazes aquilo assim, tu sabes que eu não gosto daquilo e tu fazes aquilo, tu metes as meias onde não devias meter, tu trocas as coisas lá em casa." E ele olhou para ela e disse: "Se tu me tivesses dito que isso te incomodava, eu tinha mudado. Eu não sabia que isso te incomodava. Eu não sabia, tu nunca me tinhas dito." Então ela compreendeu como durante anos ela esteve a construir uma coisa dentro dela. Escute, os pensamentos, ela acreditava naquilo e um dia ela falou com toda a raiva dela. E ela chegou à conclusão que ela estava enganada, que ele não fazia aquilo para a chatear, para a magoar. Ele amava, mas ele disse-lhe: "Bem, eu estava habituado, na minha casa era assim que eu fazia. Mas está errado, diz-me onde é que eu tenho que fazer bem, diz-me o que é que eu tenho que mudar, porque eu não te quero chatear, eu não te quero magoar." E aquilo leva-nos a pensar ou não, quantas coisas estamos a construir na nossa mente sobre os outros, sobre as situações, sobre o que a pessoa pensou sobre nós quando ela ainda não disse nada e a gente já está a dizer que ela pensou, porque eu sei o que é que ela pensou, mas ela só pensou, mas eu não sei, mas eu tenho a certeza que ela pensou. E ela se calhar está tão far away, está tão longe de pensar. Só que aquilo que nós, e agora escuta, aquilo que nós pensamos e deixamos lá ficar, começamos a crer naquilo e um dia vamos falar. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Quando chegarem a casa, creio que os casais vão ter algumas conversas. E vou dizer, bem, eu pensava que... estou a brincar. Posso brincar? Mas os irmãos compreenderam o que eu vos quis demonstrar hoje. Portanto, cuidado com aquilo que nós estamos a construir na nossa mente. Por isso é que eu digo que o problema é que às vezes nós não temos consciência daquilo que nós estamos a pensar e a querer. E agora escute, no entanto, se nós prestarmos atenção às nossas palavras, elas poderão ser um ótimo termómetro para avaliarmos no que andamos a pensar e que tipo de crença estamos a alimentar. Escute as suas palavras, ainda quando você escapuliu uma coisa que você não queria dizer, para e diga, espera lá, porque é que isto me saiu? Mas eu disse da boca para fora. Ok, mas o que aconteceu? Qual foi o gatilho? O que é que me fez falar assim? Porquê que eu fiz isso? Que coisas eu estou a alimentar na minha mente? Você já tinha pensado nisso antes? Isso foi um não ou um sim, irmãos? Então digam ao seu irmão, já tinhas pensado nisto? Diga-lhe assim, não tenho que ter só cuidado com as minhas palavras. Temos de ter cuidado com os nossos pensamentos. Amém? Então, como é que nós podemos, e era isso que eu queria falar, bem, eu quero falar isto tudo, não é? Mas eu queria vos dar algumas dicas de como nós podemos usar o poder das palavras em nosso favor. Em primeiro lugar, é preciso criar o hábito de prestar atenção ao que nós falamos. Ganhe este hábito, não despreze aquilo que sai da sua boca, não despreze as suas palavras, elas vêm de algum lado. Elas vêm de alguma coisa que você crê, vêm de alguma coisa que você construiu lá dentro, de alguma coisa que você guardou. As frases que nós dizemos, às vezes, elas vêm de um coração amargurado. Elas vêm de um coração ferido. Elas vêm com alguma dúvida, às vezes, sobre as pessoas, sobre alguma coisa que já incutimos sobre elas. E precisamos de estar atentos para saber aquilo que nós estamos a dizer, prestar atenção ao que falamos. Se esta consciência sobre o poder das palavras estiver ativa na nossa vida, andámos 4 semanas a falar sobre o poder das palavras, estamos ativadíssimos para isto, certo? Ganharmos consciência sobre o poder das nossas palavras, então temos condições de corrigir as declarações erradas que temos feito. Amém? Melhor ainda, nós podemos usar os nossos lábios como instrumento de vida. Mas, mesmo bem atentos e com um diagnóstico bem definido sobre as nossas palavras, não vai adiantar treinarmos boas confissões se o nosso interior não for tratado corretamente. Ou seja, não lhe adianta nada estar atento às suas palavras. Não posso dizer isto. Disse aquilo, peço perdão, pai. Tenho que dizer aquilo. Não basta só estarmos atentos às nossas palavras. Isso é importante, mas nós não podemos só aprender a fazer boas declarações. Durante estas 4 semanas falámos do poder das palavras, então agora eu só vou dizer coisas positivas. Eu só vou dizer coisas boas. Não adianta você mudar a sua linguagem se você não muda lá dentro. Posso ouvir um amém? Como resolvermos então isto? Encha-se de Deus e da sua palavra. Não há outra forma, irmãos. Nós falamos do que o nosso coração está cheio. Então, se você quer falar vida, encha-se primeiro de vida. Se você quer falar aquilo que é bom para si, encha-se do que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Encha-se de Deus se você quer falar bem, se quer falar boas coisas. Esta é a garantia que você alimentará os melhores pensamentos e fortalecerá a sua fé em Deus. Como é que nós podemos alimentar bons pensamentos? Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé quando nos enchemos de Deus e da sua palavra? Vamos falar outra vez daquela cadeia que eu falei. Primeiro pensamos, diga comigo, pensamos, cremos e expressamos em palavras ou atitudes. Então nós pensamos, nós acreditamos naquilo em que pensamos e mais tarde ou mais cedo nós vamos expressar aquilo através de palavras ou de atitudes. Na prática, precisamos de ter comunhão constante com Deus para que os pensamentos carnais que ainda estão dentro de nós e que são inspirados pelo inimigo deem lugar a pensamentos de Deus que estão na sua palavra.
Deixe-me dizer isto. Esta é uma questão muito importante, porque as pessoas muitas vezes, em tudo na nossa vida, mas também nos nossos pensamentos, às vezes nós damos por nós a ter pensamentos negativos. Alguém já deu conta? Alguém já deu conta que tem pensamentos negativos sobre nós, sobre os outros, sobre o futuro, enfim. Pensamentos negativos. E as pessoas muitas vezes, elas, como sabem que esses pensamentos são maus, elas tratam de tentar tirá-los da sua mente. Como? Nós que somos cristãos vamos pedir perdão a Deus, vamos declarar o nome de Jesus, sai daqui pensamento, enfim, vamos tentar arrancá-lo à força. E no final do dia estamos cansadíssimos, porque tivemos de estar todo o dia todo a lutar contra aqueles pensamentos. Já lhe aconteceu? Lutar contra pensamentos negativos? Sabe, esse é um erro. É que nós lutamos contra os pensamentos negativos, nós expulsamos, nós dizemos, sai daqui, não pense mais nisso, mas nós não substituímos os pensamentos. E a chave não está em tirar, está em substituir. Posso ouvir um amém? A chave dos nossos pensamentos para pensarmos coisas positivas e coisas de Deus, a chave não é você simplesmente tirá-los, é você substituir esses pensamentos maus por pensamentos da palavra de Deus. Então, não trate só de saber, este pensamento é mau, vou tirá-lo da minha vida. Tire da sua vida, mas encha com a palavra de Deus. O que é que Deus diz sobre o mesmo assunto? Há pouco eu falei do medo. Vem o medo ao seu coração, vem o medo ao seu pensamento. Você não vai só dizer, sai daqui medo. Você vai dizer, sai daqui medo em nome de Jesus, porque em Cristo, no amor de Deus, o amor de Deus lança fora todo o medo. Eu me encho com o amor de Deus. Você precisa de substituir o pensamento mau por um pensamento da palavra de Deus. Estou a ajudá-lo nesta noite. São coisas mais práticas que nós precisamos então de aprender. Então, diga comigo, eu não posso somente tirar pensamentos maus. Eu preciso de substituir esses pensamentos por pensamentos de paz, por pensamentos bons, de pensamentos perfeitos, de pensamentos agradáveis que Deus tem sobre a minha vida. Amém? Quando tem pensamentos de ansiedade, de medo, de preocupação, deve repreendê-los sim, mas depois encha a sua mente com pensamentos de Deus sobre o assunto. Você pode escolher o que é que vai encher a sua mente. Ou vai encher a sua mente de pensamentos naturais, da sua carne, ou vai encher a sua mente de pensamentos de Deus. Nós podemos escolher o que queremos pensar. Já pensou nisso? Você escolhe aquilo em que você quer pensar. Então decida pensar o que Deus pensa sobre si. Amém? Diga comigo, eu vou pensar o que Deus pensa sobre mim. Então, como é que nós podemos pensar de modo correto? Primeiro, lendo a Bíblia. Diga comigo, ler a Bíblia diariamente. E antes de ler, peça ao Espírito Santo que fale consigo. Antes de ler a Bíblia, diga, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta palavra está viva, irmãos. Você tem uma palavra viva lá em casa. Tem uma palavra viva no seu telemóvel? Tem uma palavra viva no seu coração? Tem uma palavra viva no seu carro? Tem uma palavra viva bem dentro de si? Esta palavra está viva. Porque diz, a palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar, para nos mostrar o que está errado, o que está certo, o que não está certo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então peça ao Espírito Santo, revela-te a mim, mostra-me o que tu queres falar comigo. A revelação da palavra de Deus acontece quando aquilo que nós lemos ganha vida e vai de encontro a algo que nós precisávamos de ouvir naquele momento. Quantos já tiveram essa experiência de ler a palavra de Deus e parece que de repente, uau, Deus está a falar comigo? Se você diz, não, isso não sei se isso acontece, experimente, leia a palavra de Deus com o seu coração aberto e diga, Espírito Santo, fala comigo. Porque esta palavra não é um jornal, não é um livro comum, é o próprio Cristo, é a palavra viva. Amém? É Deus, é o Espírito Santo. Então nós só precisamos de pegar nesta palavra e colocá-la no nosso coração. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas
O que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus começa por ser exatamente esta, que você conheça a sua palavra viva e eficaz. E o Espírito Santo vai dar-lhe revelação e vai dar-lhe direção para todas as áreas da sua vida. Amém? Como pensar de modo correto? Primeiramente, ler a Bíblia. Segundo, fale com Deus. Lembre-se que Ele está em si, através do Espírito Santo, e Deus quer ter um relacionamento consigo. É muito saudável que você separe um tempo por dia para orar, certo? Você pode separar e deve separar um tempo no seu dia para orar, mas também é bom que você saiba que você pode conversar com Deus em todo o tempo. Você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus está vivo, Ele está dentro de si. Você não tem que esperar apenas por um lugar, por um momento. Quando chegar a casa eu vou falar com Deus. Você pode reservar um momento na sua casa, mas você também pode falar com Deus quando você está sozinho, quando você está a andar pelas ruas, quando você está a andar de carro. Fale com Deus. Ele está vivo, Ele quer falar consigo, Ele quer ter um relacionamento consigo. O que é que você diria de um amigo, de uma pessoa que só fala consigo num determinado canto da casa? Olha só, o seu marido dizia, olha, nós só podemos falar neste corredor. Está bem? Às X horas. Falamos das 4 às 5, das 8 às 9, falamos aqui neste corredor. Todo o resto do dia da casa nós não podemos falar. Só falamos aqui. Que estranha relação seria essa, não? Você gostava de ter uma relação assim? Só falamos neste corredor de X a X horas. Deus quer falar consigo a todo momento. Você pode falar com Deus e Deus pode falar consigo em qualquer momento. Tenha uma relação com Deus viva. Tenha uma relação com Deus verdadeira. Veja só que você nem precisa de smartphone, de telemóvel, não precisa de computador, de Zoom. Você não precisa de nada para falar com Deus. Só precisa de abrir o seu coração para Ele e Ele está pronto para ouvir a oração dos seus filhos, o clamor dos seus filhos. Tenha uma relação verdadeira. Deixe lá essa relação religiosa com Deus e passe a ter uma relação verdadeira e genuína com Ele, em que você sabe que pode clamar a Ele em qualquer momento, em qualquer altura. Não clame só quando está com um problema, não clame só quando precisa que Ele intervenha. Fale com Ele como um amigo fiel que está sempre, sempre, sempre consigo. Esse é o nosso Deus. Ele não está morto, Ele está vivo e vive dentro de si através do Espírito Santo de Deus. Uau, diz a palavra de Deus que quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, que o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Uau, nós temos o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que levantou Cristo dos mortos está dentro de si. Quantos têm essa perspectiva? Quantos têm essa fé? Quantos têm essa certeza que o seu Deus habita dentro de si e está dentro de si a todo momento, a toda hora? É bom, vou dizer de novo, é bom termos um lugar para estarmos ali, só nós e Deus, em silêncio. Ok, claro que sim. É bom para nos concentrarmos, é bom para lermos a Bíblia em paz e sossego. É bom esse momento, é bom esse lugar. Mas também é bom sabermos que o nosso Deus está perto. Que não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Amém? Então fale com Ele. Como pensar de modo correto? Ler a Bíblia, falar com Ele. Terceiro, não deixe de congregar e de estar em comunhão com pessoas que têm a mesma fé e a mesma linguagem. Posso ouvir um amém? Não deixe de congregar. Sabe, é muito importante você fazer parte do corpo e não viver isolado. Como filhos de Deus e como a Bíblia fala de nós, como filhos, sendo membros. Se você cortar um membro do seu corpo e deixá-lo lá assim, em um canto, não tem vida, irmão. O corpo tem que estar junto. Amém? Então, não deixe de congregar. Isso é outra forma que você tem para pensar de forma correta. Una-se a pessoas que têm a mesma linguagem de fé e de esperança. Posso ouvir um amém?
mesma fé e mesma esperança. Eu vou aqui usar um exemplo. Uma vez ouvi também, creio que algumas pessoas podem ter ouvido esse exemplo. O pastor Tiago Brunet uma vez perguntaram-lhe: onde é que eu arranjo uma esposa? Não é? Perguntou-lhe um homem: onde é que eu arranjo uma esposa? E ele disse: olha, em todos os lugares que tu procurares, só há um que realmente vais encontrar uma boa esposa. É na igreja. E ele disse: mas na igreja há tanta coisa e às vezes há tantas pessoas que pronto e tal. Ele não tinha uma boa perspectiva de igreja. E ele disse: olha, na igreja vais encontrar o maldizente, vais encontrar se calhar o bêbado, vais encontrar se calhar a prostituta, se calhar vais encontrar realmente pessoas que não estão bem. Mas sabes qual é a diferença? É que também podes encontrar essas pessoas noutros lugares quaisquer. A diferença está em que, pelo menos na igreja, estão a tentar mudar. Pelo menos na igreja, essas pessoas estão no bom caminho para a mudança. Posso ouvir um amém? Ao menos essas pessoas na igreja podem não ser perfeitas, mas elas estão no lugar certo para poder haver uma mudança nas suas vidas. Vais encontrar o maldizente e tudo o resto fora da igreja, vais também encontrar. Só que lá não há mudança, mas na igreja há o poder de Deus para haver mudança na vida das pessoas, basta que elas creiam e queiram. Não é? Creiam e queiram. Alguém pode dizer amém? Então não deixe de congregar, não olhe para os defeitos do seu irmão para te desculpar se não vir à igreja. Porque a igreja é um lugar de pessoas defeituosas, mas um lugar também cheio de pessoas que anelam mudança. Que anelam, que desejam: Deus, transforma a minha vida, muda-me. Deus, eu estou aqui ainda cheio de defeitos, mas crendo que Tu és poderoso para transformar a minha vida, para me curar, para me libertar, para transformar tudo em mim. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos estão aqui nesta sala hoje e dizem: eis-me aqui, Senhor, transforma-me, muda-me, eu quero essa mudança na minha vida. Amém! Glória a Deus. Outra coisa que vai ajudá-lo a pensar de modo correto é: ouça mensagens edificantes durante a semana. Leia bons livros cristãos. Ouça música de Deus. Adore. Sabe porquê? Veja que eu estou a falar-lhe de coisas que vão ser e que são uma espécie de janelas para a sua vida. Se você ler, se você escutar a palavra de Deus, você está a permitir que para dentro de si entrem coisas boas. Entre a palavra de Deus. Através da música que você ouve, entra a palavra de Deus para o seu coração. Através daquilo que você lê, leia a palavra de Deus, leia livros que edificam. Porquê? Porque você está a injetar fé para dentro do seu coração. Amém? Então, leia a palavra de Deus, fale com Deus. Fale com Ele, murmure menos e fale mais com o Pai. Não deixe de congregar, não deixe de vir à casa de Deus. Coloque também à disposição de Deus os seus ouvidos. Ouça aquilo que edifica a sua vida, tome uma decisão. Nós hoje em dia ouvimos muita coisa, nós temos acesso a muita informação e cabe a nós decidir, escolher aquilo que vai edificar a nossa vida. Amém? E também outra coisa que vai ajudá-lo a pensar de modo correto é: treine a sua fala. Diga comigo: treinar a minha fala. Eu vou dizer-lhe assim: policie-se a si mesmo. Esteja atento ao que você diz. Ligue os radares, ligue as antenas para você estar bem atento àquilo que você próprio diz. Você já teve uma percepção de que, meu Deus, eu acho que já falei demais. Eu acho que já disse alguma coisa que não devia ter dito. Então diga assim como o salmista dizia: olha, põe guarda à porta dos meus lábios. Vamos fazer essa oração juntos? Assim: Pai, põe um guarda. Você é um polícia. Qualquer coisa assim bem com muita autoridade, com muita potência, à porta dos meus lábios. Você quer isso? Para que vigie cada palavra que sai da minha boca. Então diga assim ao seu irmão: olha, põe as antenas a funcionar, os radares, tudo o que tu puderes usar para detectar
com grande eficácia, as palavras saem da tua própria boca. Diga-lhe, não é para as minhas palavras, é as tuas. Mas depois diga assim, mas como és meu irmão e tu me amas, se vires que eu diga alguma coisa que não devo, chama-me a atenção, com carinho, com amor. Diz, meu irmão, não digas essas coisas sobre ti, és mais que vencedor, podes todas as coisas, Deus te ama, levanta-te, não tenhas medo. Esta é a parte de congregarmos-nos. Se não nos congregamos, não temos quem nos diga essas coisas bondosas, irmãos. Verdade? Então diga lá ao seu irmão, podes contar comigo. Não é para te chamar a atenção. É para te ajudar a edificar a tua fé. Amém? Mas o que eu quero dizer a si e a mim, pessoalmente, é vamos vigiar aquilo que nós dizemos. Vou-lhe dar um desafio desta semana, pode ser? Quantos começaram a ler Provérbios, pelo menos? Uau, estou feliz! Mas vocês podem, os que ainda não começaram, ainda vão a tempo. Eu, na minha opinião, começo no dia 1 de outubro. 1 a 31, você lê um capítulo por dia. Está o assunto arrumado. E no dia 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante, você acaba a orar pela mulher ou pelo homem que Deus tem para a sua vida. Quem conhece Provérbios entende. Não? Sim. Provérbios 31, não é? Fala da mulher virtuosa. Então, ponha em prática Provérbios. E tiveram uma coisa, porque eu já não sei o que é que eu ia dizer. Falei dos Provérbios. Já sei, o desafio da semana. Olha só, vamos fazer um desafio a nós mesmos. Vamos policiar de tal forma as nossas palavras que vamos beliscar-nos quando dizemos alguma coisa negativa. Para a semana, se chegarem muitos braços pisados, já sabemos o que aconteceu. Mas não é alguém beliscá-lo a si, é você beliscar-se a si próprio. Já disse o que não devia. Não querem, não estão com medo de ficar com os braços pisados. Então não se belisque, mas pelo menos defina-se que durante esta semana vai estar bem atento àquilo que você diz. E quando você se aperceber que diz uma coisa má, negativa, sobre si, sobre os outros, sobre as situações, você vai dizer, ai, lá está, e lá estou eu. Não, e depois você vai fazer uma coisa, vai dizer, Pai, no nome de Jesus, perdoa-me o que eu disse, e agora substituo com pensamentos de fé, de poder, de amor, de graça, da vontade de Deus sobre a minha vida. Quando você estiver muito zangada lá em casa e dizer, eu não faço nada de jeito, não sirvo para nada. Já disse alguma coisa que não devia ter dito. Ninguém diz estas coisas, pois não é forte demais. Pronto, então outra coisa qualquer que você diga lá em casa, na sua vida, comece a policiar aquilo que você fala. Posso ouvir um amém? E muda a sua linguagem. Trate de mudar a sua linguagem, mas não se esqueça, não trate só de mudar a sua linguagem, mas trate do seu interior. O que é que você pensa? O que é que você acredita? O que é que você está a construir dentro de si? E se houver lá se há algum problema de meias no sofá ou toalha no sítio errado, fale logo, irmão. Está bem? Não guarde isso, que isso pode tornar-se uma bola de neve. Amém? Estou a brincar com os irmãos. Então, na hora de falar algo negativo, algo relacionado ao fracasso, fazer uma reclamação, afirme pela fé o que a palavra de Deus diz. Fale das suas promessas e da sua fidelidade. Então, quantos vão chegar aqui para a semana com os braços pisados? Estou a brincar. Mas quantos vão policiar as suas palavras? Amém. Quanto mais encher a sua mente da palavra de Deus e estiver em sintonia com Ele, mais terá facilidade de expressar coisas boas em palavras e também em atitudes. Então decida hoje plantar boas sementes com os seus lábios. As palavras que você diz hoje são sementes que estão a criar o seu futuro. Vou dizer-lhe outra vez, as palavras que você diz hoje são as sementes que estão a criar o seu futuro. Se você disser com fé, em concordância com a palavra de Deus, você será exatamente aquilo que você tem dito a seu respeito. Além disso, as coisas e pessoas ao seu redor também vão obedecer a esse princípio. E agora,
uma chamada de atenção, talvez. Quantos aqui são pais ou mães? Se você é pai ou mãe, deve ter muito cuidado com o que fala sobre os seus filhos e como fala para os seus filhos. Os filhos estão a aproveitar para fazer aquele olhar fulminante aos pais. Estou a brincar. Mas escute-me nesta noite. Se você é pai ou mãe, veja como você fala sobre os seus filhos e como fala para os seus filhos. Que palavras você está a dirigir-lhes. Não estou a falar de que não podemos repreender, que não podemos chamar a atenção, que não podemos pôr as coisas em ordem, dar limites. Eu não estou a dizer isso, irmão. Estou a dizer que às vezes usamos palavras que não devemos dizer. Os pais não devem dizer aos filhos: és um burro, és, sei lá, não serves para nada, assim nunca vais chegar lá, tu és um desobediente, tu és um rebelde. Declaro muito sobre isso, sobre os seus filhos. Tu és um rebelde. Pois é isso que você vai ter, um rebelde aí a florescer. Mas se ele está a ter atitudes rebeldes, você deve dizer: olha, essa não é uma atitude digna de um filho de Deus, porque essa é uma atitude rebelde. E tu não és rebelde, tu és um filho de Deus, tu és mais que vencedor, tu podes vencer todas as coisas, então não tenhas comportamentos rebeldes. Mas não diga que ele é um rebelde. Diga só que ele está a ter um comportamento rebelde. Mas diga-lhe, também não passa a mão no pelo. Amém? Não deixe fazer tudo, porque ele tem que saber que aquilo está errado. Mas cuidado com as palavras que você usa. Amém? É uma grande irresponsabilidade da nossa parte como pais plantarmos sementes de inferioridade, descrédito, agressividade, mentira ou outras coisas na vida dos nossos filhos, que são seres em formação. Amém? Nós estamos a criar, são seres que estão a ser ainda formados. Que palavras estamos a declarar? E na Bíblia Viva, vamos terminar aqui em Mateus capítulo 12, versículo 37. Na Bíblia Viva, por favor, queria que lêssemos juntos, se for possível. Mateus 12, 37, na Bíblia Viva. Se não, sim, diz, vamos ler Mateus 12, 37 juntos, logo ali até aos 2 pontos. Diga comigo: as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Mateus 12, 37 diz: as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Então cuidado com o agora. Cuidado com o que estamos a dizer agora. Cuidado com o que estamos a pensar agora. Cuidado com o que estamos a construir agora. Porque as nossas palavras agora refletem o que será o nosso destino. Quantos querem um destino de paz, de bem, de prosperidade? Então atente para essas palavras. Amém? E vamos ficar então de pé. Eu queria perguntar-vos: quantos foram abençoados mais uma vez, quantos foram abençoados durante estas 4 semanas? Dizem, podem subir também, dizem, eu já li várias coisas sobre o assunto, mas dizem que para se criar um hábito na nossa vida, para criarmos um hábito, uma coisa que se torna uma rotina para nós, nós precisamos mais ou menos de 21 dias fazendo essa coisa sempre, todos os dias, 21 dias, de forma rotineira, até que isso se torne um hábito na nossa vida, até que aquilo se torne algo que já é corrente para nós. Eu acho interessante serem 21 dias. Depois poderei falar porque é que eu acho interessante, mas o que eu quero deixar aqui hoje é que eu não sei se você vai precisar de 21 dias, mas eu sei que você precisa hoje de tomar uma decisão. Tivemos 4 semanas a aprender sobre o poder das nossas palavras e talvez hoje ouvimos mais algumas coisas que nos podem ajudar a perceber as nossas palavras e aquilo que nós dizemos. E aquilo que eu quero transmitir é que tudo começa com aquilo que nós pensamos. Diga comigo: criei, por isso falei. Aquilo que nós pensamos acaba por se criar uma estrutura na nossa mente e que mais tarde ou mais cedo vai sair por palavras. Amém? Então o que eu quero nesta noite convidá-lo a fazer, antes de nós terminarmos esta casa de oração, eu queria convidá-lo a que você possa
pensar um pouco sobre aquilo que você tem construído primeiro. Antes de falarmos sobre as palavras e antes de pensarmos sobre as palavras, pensarmos no tipo de pensamentos que temos tido. Ou seja, basicamente pensarmos naquilo que temos pensado. O que é que nós estamos a pensar? Será que o que nós estamos a pensar está de acordo com a palavra de Deus? Será que aquilo que nós estamos a pensar está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida? Porque se não está, se não estamos a pensar de forma correta, então precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus e dizer: Deus, perdoa-me a forma como eu tenho pensado, a forma como eu tenho construído. Eu queria só que pudessem pôr a Romanos capítulo 12 e logo o versículo 1 e 2. Nós conhecemos bem este versículo, mas transmite aquilo que nós precisamos como filhos de Deus. Romanos 12, 1, 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Deixem ficar, por favor, o versículo, eu quero ir passo a passo. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma do mundo. Vou dizer melhor, não tomem a forma dos vossos pensamentos. A Bíblia diz que da forma como nós imaginamos, assim nós somos. A Bíblia diz em Provérbios que o homem, aquilo que ele imagina, ele é. Então, primeiro, cuidado com os nossos pensamentos. Que diz: não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma do mundo. Não tomem a forma dos vossos pensamentos. Porque se esses pensamentos não são pensamentos de paz, de bem, de Deus, são pensamentos mundanos, errados, errôneos, esses pensamentos não vos vão levar a Deus. Vamos estar a conformar-nos com o mundo, a conformar-nos, a ganharmos a forma desses pensamentos. Lembrando que nós somos aquilo que nós pensamos. Os irmãos estão comigo? A forma como você pensa é aquilo que você é. A forma como você pensa é aquilo que você vai mais tarde ou mais cedo transmitir aos outros. Mas transformai-vos. Diga comigo, transformação. E não temos que viajar muito para ver transformação. É pela renovação do vosso entendimento. Então o que é que tem que ser renovado? São os nossos pensamentos renovados. Fala-nos de quê? Do que eu falei há pouco, de substituição. Você precisa de renovar. Se você tinha pensamentos maus, você tem que colocar novos pensamentos. Não é só querermos que eles vão embora. Por exemplo, uma pessoa que está em luta com pensamentos de suicídio, ela precisa de colocar na mente dela que ela é amada. Ela tem que ler a palavra de Deus e saber o que Deus pensa sobre ela. Não vale a pena só dizer: eu não posso me matar. Eu nem sei porque é que eu estou a falar de suicídio, mas é um exemplo. A pessoa, se pensa muito nisso, ela pode tentar lutar contra esses pensamentos. E nós sabemos que a maior parte dessas pessoas termina a sua vida porque ela não conseguiu vencer a luta com os pensamentos. Os pensamentos são mais fortes do que a própria pessoa. O que é que nós temos que fazer? Renovar o nosso entendimento. Ou seja, colocar lá pensamentos novos. Faça um favor a si mesmo. Procure na palavra de Deus tudo o que Deus diz sobre aquilo que está a afligi-lo. Tudo aquilo que você está na luta com aquele pensamento. Procure saber o que Deus diz sobre o assunto. A Bíblia diz que eu é que sei, diz Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não tem pensamentos de morte para ti. A morte não cabe em Deus. Aliás, Ele venceu a morte. Não são esse tipo de pensamentos que Deus tem sobre a tua vida. Não é sobre isso que Deus pensa quando pensa em ti. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e te dar uma esperança. E depois diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, coloquem pensamentos novos na vossa mente, e aí
Quando vocês mudarem o tipo de pensamentos que têm, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está aqui hoje e diz assim, mas eu parece que não estou na vontade de Deus, parece que eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida, então comece por renovar os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos não estão de acordo com esta renovação do seu entendimento. Você continua a pensar da sua maneira, à sua maneira, continua a pensar de uma forma errónea e por isso você não consegue atingir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não consegue experimentar essa vontade de Deus porque os seus pensamentos não estão renovados. Posso ouvir um amém nesta noite? A Bíblia diz-nos tudo o que nós precisamos de saber. Então não se conforme com o mundo, não se conforme com esses pensamentos. Transforme-se. Não é Deus que o vai transformar, é você que se vai transformar a si mesmo quando você renovar os seus pensamentos. Tirar fora o que não presta e colocar pensamentos de paz e de bem, que são os pensamentos de Deus para nós. E aí, diga comigo, aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, aí no seu lugar, feche os seus olhos. Eu queria primeiro que você então pudesse fazer essa análise a si mesmo. Que tipo de pensamentos eu estou a guardar na minha mente? O que é que eu estou a permitir que se aloje na minha mente? O que é que eu estou a permitir que esteja a governar a minha mente? Sobre qualquer assunto. É medo? Ansiedade? É pensamentos de morte? É pensamentos de angústia? Isso está a moldar a forma de eu viver. Então eu estou a moldar-me aos pensamentos do mundo, aos pensamentos que o inimigo envia sobre a nossa vida.